vamos deixar esse negócio para lá, porque todo mundo estava Vamos deixar pra acompanhando, lá. já sabe do que a gente vai fazer. Paty, baixa um pouco a sua câmera aqui, a gente não está vendo seu rosto, está vendo só seus Não? comentários. Melhorou? Melhorou. Gente, a Patrícia é a pessoa que eu uso em todos os meus pitches de negócio. Eu sou a pessoa que traz sono bom para os meus clientes, porque eu vendo paz de espírito, sono bom. O que eu vendo? Eu vendo consultoria preventiva para empresas. O que eu trago com isso? Você economiza dinheiro e você fica sem preocupação. E eu não vendo Nippon Flex. Aí toda vez eu falo de Patrícia. Então, Patrícia me acompanha em todos os lugares onde eu vou. Olha que coisa boa, ela faz propaganda para mim. Não é? Eu faço propaganda porque tudo que você vende é maravilhoso. Ela conseguiu me tirar quilos e quilos e quilos de analgésico, porque eu tomo muito analgésico, eu sinto muita dor, eu tenho fibromialgia, e eu acho que eu já comprei tudo que Patrícia tem. Aí eu vendo. É bom, a gente vende, né? Patrícia, obrigada demais por aceitar meu convite. Desafio pesado, né? A oportunidade. Meus clientes já me mandaram uma enxurrada de perguntas, vai todo mundo participar. Nossa caixinha bombou, foi a caixinha mais movimentada de todo o meu Instagram. Foi sucesso e eu só tenho a te agradecer, porque isso é fruto da sua aceitação. Olha aí, ó, Instituto Even dizendo que a mesma coisa, que o pai dela também tem 91 anos e sem dor, por causa de tudo que você traz pra gente aí. Isso. O pai dela é meu cliente, o fofo, ele é muito engraçado. E ligado, 91 anos, mas antenadíssimo. Para conseguir fazer uma filha como a Verão, tem que ser ligado. Ligadíssimo ele. Mas vamos lá, a caixinha foi um sucesso, as perguntas foram interessantíssimas em função não só das dores que são normais de todos nós que resolvemos entrar nesse mar do empreendedorismo, mas senti que muito em função do momento que a gente está vivendo. As preocupações são todas assim com o futuro. Então, assim, eu vou propor que a gente comece elencando o que a gente já conhece de dores e quais são as questões, e aí a gente parte para as perguntas. Pode ser? Vamos lá. Vou te deixar super à vontade, que eu estou aqui com minha canetinha na mão, como eu espero que todo mundo esteja. Vou anotar tudo, porque eu bem vou usar em tudo lá na minha empresa, porque é necessário. Gente, a gente precisa levar tudo que Patrícia vai falar aqui para o mundo. Então, pega essa setinha aí, isso eu sei fazer, viu? Pega essa setinha aí e manda essa live para todo mundo. Manda lá para a lista toda de vocês, para todo mundo participar. E aperta nos coraçõezinhos, que já me disseram que o algoritmo entende que é bacana quando a gente aperta no coraçãozinho. Então, vamos obedecer. Zaira, que fez uma live fantástica agora. Fantástica a live de Zaira, não percam, sigam Zaira, que ela também tem conteúdos fantásticos para os nossos empresários. Vamos lá, Paty. Joga duro, se joga, só estou ouvindo hoje. Pronto, primeira coisa, assim, todos nós precisamos entender que todos nós, empreendedores, todos nós, até os profissionais liberais, que é uma reserva dos profissionais liberais que Janaína não tem. Agora, dentista, advogado, médico, não, eu não vendo, eu não preciso vender. Eu tenho uma profissão. Eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou médico. Todas as profissões, todo CNPJ é uma empresa, é um negócio. E a gente precisa entender dessa forma, precisa desenvolver dessa forma, porque assim, a gente está, as profissões, os profissionais, as pessoas, assim como os produtos de prateleira, estão cada vez mais parecidos, porque as especializações estão aí, os cursos estão aí, a gente tende a querer se capacitar cada vez mais. Antigamente eu posso falar de antigamente, porque eu já tenho o quê? Meio século, né? Então é antigamente mesmo, mas antigamente, diferencial era você ter um curso superior, uma faculdade. Uma faculdade hoje não é nada. Aí avançamos mais um pouco e o diferencial era você ter pós-graduação, que também não resolve mais nada. E aí avançamos mais, e aí você tem que ter um mestrado, um doutorado, que também não resolve mais nada. Por que não resolve mais nada? Porque a gente está caminhando para uma realidade de
caminhando para uma realidade não, a gente já está numa realidade de precisar desenvolver competências comportamentais e juntar isso com as Verdade. habilidades técnicas. E juntar isso com as habilidades técnicas. A gente precisa ter habilidade técnica, mas se a gente não tiver habilidade comportamental, a gente também não chega nem na esquina. E isso cabe em Verdade. qualquer profissão, em qualquer empresa, em qualquer CNPJ, em qualquer negócio. Aí você resolveu empreender, você já entendeu que você é advogado, que você é dentista, médico ou administrador, o que for, mas precisa tocar seu negócio, tocar seu escritório. Quais são as principais queixas e reclamações de qualquer pessoa que deixa de trabalhar por CLT ou que não é concursado? Quais são as principais queixas? Gestão de pessoas, gestão financeira, burocracia. Fiz um roteiro aqui para não perder absolutamente nada, para falar de tudo que é importante. Burocracia, as questões relativas à inovação, porque todo mundo precisa inovar, e as questões relativas a marketing e vendas. Então, vamos lá. Gestão de pessoas, na minha opinião, a primeira coisa. Se a gente não desenvolve habilidades comportamentais, a gente não tem condições de gerir pessoas. A gente não tem condições de gerir nem a vida da gente, quanto mais gerir pessoas. Você ter competência técnica, você é um excelente profissional, um excelente engenheiro, não significa que você tenha condições de ter a sua empresa de engenharia. Cada um Exatamente. no seu quadrado. Você ser um excelente advogado em uma determinada área não diz que você tem competência para montar o seu escritório e gerir o seu escritório. Porque pode ser pesado demais para você nesse momento. A gente precisa desenvolver as nossas habilidades comportamentais. São dois remos, habilidade técnica e habilidade comportamental. Se a gente não desenvolve um dos lados, uma canoa com um remo só roda, não sai do lugar. A gente precisa dos dois remos. Gestão financeira. O que a gente mais vê são empresários, empreendedores, microempreendedores, assaltando as suas empresas, assaltando o CNPJ. Verdade. A empresa é minha, não é? É assalto. A empresa é minha. Se a empresa é minha, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, é da empresa. Você tem que ter o hábito de fazer um prolabore e não misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Se você mistura tudo, você é uma canoa com um remo só. Não sai do lugar. Não adiantou você empreender. Era melhor você ter continuado no CLT. Sabe por quê? Porque você empreende para enriquecimento. Se for só para pagar a conta, você vai para o mercado de trabalho tradicional. Exatamente. Você empreende para fazer diferença. Você empreende para construção, para trazer novas pessoas para a sua realidade e ajudá-las também, em determinado momento, a empreender, que é outro equívoco, de você achar que você não pode perder um funcionário. Dê asa, que vai continuar chegando gente bacana. É que nem aquele fisioterapeuta que não quer que o paciente fique bom, para ter a clínica sempre cheia. Ora, sempre vai ter gente com lesão, sempre vai ter gente precisando de reabilitação, sempre vai ter gente envelhecendo e travando as coisas todas. Você não precisa manter cliente cativo, deixa voar. No meu ramo mesmo, as pessoas têm uma ilusão grande de que você não pode treinar os advogados, você não pode... Tem os segredos do que nada, lá não tem nada disso. A gente faz aulão toda semana e não tem isso. Muito pelo contrário, e é assim que a gente retém talentos, a gente criando talentos, criando... Eu não faço tudo sozinha, eu preciso deles. Eu preciso, ao meu lado, de pessoas trabalhando comigo melhores do que eu. Para isso, eu preciso treinar. Entrou aqui Carol, que é uma amiga minha hoje, que já trabalhou comigo, foi minha assessora lá atrás, muito tempo atrás. E Carol é um talento. Carol é brilhante. Então, como é que você retém uma pessoa, o que você tem para ensinar? Você guarda o que você tem para ensinar e não vai ensinar porque você não quer criar cobra para lhe morder. Você não quer concorrência. É a cozinheira que não dá receita. É um absurdo. E outra, se você fala muito, e eu escuto muito isso lá na empresa, né? Se você fala muito, ensina muito, as pessoas vão começar a lhe copiar. Se copiarem, é excelente. E estão me incentivando a melhorar cada vez mais, porque senão eu vou entrar no celeiro do mais do mesmo. Então a gente não precisa... Exatamente. Essa é uma cabeça pequena,
uma cabeça pequena de quem não vai longe. Pensando Verdade. desse jeito, você não vai longe. Né? Então, mas a gente está falando de gestão financeira. Gestão financeira, pare de assaltar a sua empresa, porque se você continuar assaltando, você não trabalha por enriquecimento, por construção, nem por fazer a diferença. Você trabalha apenas para pagar a conta. Então, vá para o CLT, que fica melhor, fica mais fácil, fica menos pesado, a responsabilidade é menor. Porque quando você assalta a empresa, você também está prejudicando seus funcionários. Você não está crescendo a ponto de reter as pessoas para elas quererem continuar ali, porque existe possibilidade de crescimento e construção. Porque todo mundo quer fazer a diferença, quer construir dentro de um determinado universo, de um ecossistema. Posso fazer um adendo jurídico aqui com relação a mais um dos motivos para você não misturar o seu patrimônio com o patrimônio da sua empresa? Deve, que boa parte das pessoas não sabem. Vocês devem aí ter medo. Quem tem medo do que eu vou falar agora, levanta a mãozinha aí. Manda comentário, levanta a mãozinha. Todo mundo tem medo de fazer uma burrada e acabar com que a empresa quebre e que as dívidas acabem indo no seu patrimônio pessoal. Todo mundo tem medo disso, não tem? Eu tenho. Eu tenho seguro para isso, inclusive. Eu tenho seguro para isso, inclusive. E existe seguro para isso, viu, gente? Então, quando você... Um dos requisitos da lei para que ela vá no seu patrimônio pessoal é justamente você misturar o seu patrimônio com o patrimônio da empresa. Se você tem vidas separadas, isso é um impeditivo para que numa execução, tanto trabalhista como de qualquer outra coisa que você deva, essa dívida possa ir na sua esfera pessoal, ou seja, no seu patrimônio pessoal. Porque, gente, aquele númerozinho de CNPJ, ele não é criado à toa. Ele é criado justamente para separar você da sua empresa. Porque senão você faria negócio e soltaria nota avulsa no seu nome. A sua empresa tem vida própria. E se você mantém essa separação, dificilmente um juiz vai conseguir chegar hoje, depois da Lei da Liberdade Econômica, agora em 2019, isso é super recente, viu, gente? Super novidade. Quando a gente fala de lei de 2019 para cá, é muito novo. Agora você tem praticamente uma impossibilidade de chegar no patrimônio pessoal do sócio, que deve, que quebra por algum motivo. Vou fazer, Carol. Justamente pela confusão patrimonial. Então, fica a dica. Preste atenção para parar de assaltar e depois não quebrar, né? Aí vamos lá, inovação. Aí as pessoas falam assim, no outro quesito que eu elenquei aqui, inovação. Fala assim, mas eu vou inovar no quê? Por exemplo, eu sou advogado trabalha com leis. Advogado não tem o que fazer, tem que obedecer às leis, tem que acompanhar a mudança das leis. Usando o exemplo da live de Zay agora há pouco, que eu acompanhei da contabilidade. Contabilidade vai fazer o quê? Contabilidade é para apuração de impostos. Olha só, a gente precisa inovar dentro do nosso mercado, ou em qualquer mercado, no quesito atendimento. Atendimento, proatividade e antecipação. Aí, usando a contabilidade. Ninguém precisa contratar um contador para fazer apuração de imposto. Se todas as entradas e saídas você lança numa planilha, a planilha lhe dá no resultado, lhe dá no final lá quanto você vai pagar de PIS, de COFINS. A planilha lhe dá o cálculo de tudo. Você precisa de um contador para lhe dizer o óbvio? Não. Exatamente. Mas você precisa de consultoria para dizer, olha, dentro do seu padrão de faturamento, você paga menos imposto. Um exemplo, vendo os impostos, se você enquadrar assim, se você enquadrar assado, você está perdendo dinheiro fazendo assim, fazendo assado. Você precisa contratar, a partir de um determinado nível, um consultor financeiro para poder orientar quanto a investimentos, entendendo que gerente de banco, não estou esculhambando gerente de banco, mas gerente de banco ele é funcionário do banco, ele trabalha para o banco, não trabalha para você. Ele só vai vender os produtos do banco. Do banco. E vai lhe oferecer o melhor, porque ele quer manter lá, agora dentro do que o banco oferece. E o mercado é grande. Então, você precisa inovar na sua cabeça, você precisa inovar dentro das suas perspectivas e você precisa inovar dentro do seu atendimento. Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou inventar alguma coisa e patentear? Não, você precisa inovar. Você, Janaína, é um exemplo disso. Janaína é uma advogada fora da caixa, completamente fora da caixa. Porque ela tem um trabalho de consultoria. Ela entrega conteúdo o tempo inteiro, orienta o tempo inteiro. E essa pandemia está sendo extraordinária para perceber isso. Porque você está o tempo todo se antecipando e estudando. Porque a gente vê uma medida provisória atrás da outra. E eu coloco em tempo real, né? Em tempo real. E repare, e a questão toda
É que agora no meio jurídico eu tenho colegas aqui que estão na nossa live, quero agradecer imensamente a presença de todos, inclusive, e eu sou doida mesmo, mas gente, pra que ser normal? Gente doida faz o que todo mundo faz, eu sou doida porque eu escolhi fazer o que eu faço há 15 anos atrás. Hoje se fala muito em compliance, tá na moda falar de compliance, tá na moda, todo mundo fala de compliance, zorra nenhuma. É consultoria preventiva, o que de verdade o pequeno empresário vai precisar mesmo é consultoria preventiva, é pensar na situação antes dela se instaurar e cuidar dela, e olhar para ela com realidade, sem filtro, e escolher. Eu não sou fiscal da lei, não digo que nem todo mundo, vou obrigar todo mundo a cumprir a lei. De preferência, cumpra, mas se não quiser, pelo menos você está avisado de que está fazendo errado. Então, eu faço isso há 15 anos, e eu insisto, eu sou persistente, né? Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado. Eu falei, mas eu gosto de fazer isso, me incomoda o erro repetido, e hoje em dia, graças a Deus, eu estou na moda hoje, né? Que cada consultoria preventiva está na moda, então... Virou tendência. E venho com 15 anos de experiência. E eu vou dizer mais, ainda tem um aspecto interessante nisso daí. Patrícia, isso é uma coisa que eu já ouvi, na área de mentoria. Patrícia, eu não tenho faturamento e eu não tenho tamanho para contratar uma consultoria, não. Quanto menor você for, maior é a sua quanto menor você for, maior é a sua necessidade, porque você tem muito mais para perder, porque você está ali envidando esforços financeiros e pessoais de uma vida inteira, a economia de uma aposentadoria, a economia de anos de guardar dinheiro, o que for para você abrir seu negócio. Você está se lançando e você não tem dinheiro para jogar fora, você não está investindo, você não é um investidor. Você está apostando no desenvolvimento do seu negócio e do seu sonho. E aí você vai fazer no achismo. Eu já recuei. Recuei. Caro pouco. Eu já recuei de um negócio que eu achava que seria interessante, porque eu fui buscar uma empresa júnior de consultoria para um plano de negócio, para fazer junto do plano de negócio. E aí recuei. É interessante a gente parar para pensar, foi uma das perguntas da caixinha, foi uma das coisas que você abordou na caixinha que eu vi. Assim, você tem sonhos, você tem projetos, você tem um ideal, é viável? Tem mercado? Atende a alguma dor? Resolve algum problema? Se não, deixa para quando você tiver ganhando muito dinheiro, você acha que vai dar certo. Ou você só acha que vai dar certo. No achismo, a gente não pode brincar de empreender. No achismo, a gente Agora, não se você acha que vai dar certo, teste no mercado. Eu passei por uma experiência fantástica, que foi o Startup Weekend há um tempo atrás, e eu tive a felicidade de tirar o segundo lugar. A empresa que a gente montou em 3 dias tirou o segundo lugar no Startup Weekend. E eu aprendi uma expressão que eu fiquei simplesmente fascinada por ela. Pivotar. Você tem uma ideia de um negócio? Você tem uma ideia de um negócio? Submete ao público. Pergunta para o teu vizinho, pergunta para um cliente, pergunta para os teus amigos, lança uma enquete no Google Forms. Literalmente, galera, eu estou falando muito sério. Não brinco com coisa séria. Coloca lá, faz perguntas não voltadas para o que você quer que as pessoas respondam. É para mexer mesmo com vontade. A primeira vez eu aprendi a fazer isso, e eu estou dando essa dica do Google Forms, porque eu fiz isso, eu aprendi muito no Startup Weekend justamente nisso, e em tempo real, né? E a gente fez isso, a gente tinha uma ideia que parecia maravilhosa, até os mentores que estavam lá fazendo o assessoramento no Startup Weekend gostaram da ideia, bacana, inovador e tudo. Fomos para a rua, ninguém gostou. Voltamos de cabeça baixa, literalmente. E aí faz o quê? Eu olhei para a cara do pessoal, não, mas a gente já está com tudo andado, a gente já está com tudo estruturado, vamos fazer o quê? Eu falei, gente, rasga. Se a gente continuar com isso, a gente vai perder. Rasgamos, faltando um dia para acabar o Startup Week, rasgamos tudo e começamos tudo de novo. Pivotamos. Exatamente. Pivote, não tenha medo de dizer. Não tenha medo. Eu digo assim, eu não tenho compromisso com erro. Eu tenho compromisso com acerto. Com erro eu não tenho. Isso, ou volto atrás, quantas vezes foram necessárias. No tempo, tudo na vida, eu penso dessa forma. A gente não pode ter compromisso com erro. E deu uma travada aqui.
Não, voltou. Tá me ouvindo, Jana? Fantástico. Tô, mas você tá travando um pouco, viu? Ah, deu uma travada aqui agora. Pronto, acho que agora voltou. Então, a gente não compromisso com erro. A gente precisa ter compromisso com acerto. E para isso, a gente precisa entender que, às vezes, recuar para avançar é estratégico. Porque você diz assim, eu decidi, eu resolvi, eu não volto atrás. É burrice. É burrice, desculpa, Exatamente. mas é burrice. Não dá para pensar dessa forma. Então, dentro de inovação, a gente precisa trabalhar o tempo todo essa disponibilidade para aprendizado, para mudança, para construção, porque as coisas estão mudando assim, muito rápido. A pandemia aceleradora é isso. Ninguém estava pronto para o que nós estamos passando. E a gente está precisando agora, literalmente, trocar o pneu com o carro em movimento. Então, para a gente avançar, a gente está precisando aprender a fazer isso. E agora vamos a um grande calo do empreendedor, de todos, independente da área. Marketing e vendas. Todo mundo tem queixa a respeito disso. Todo mundo precisa, quer, deve vender mais. Cadê? Jana, você está sumindo. Sumindo e voltando. Peraí. Foi? Oi, eu estou lhe ouvindo. Agora voltou de vez. Pronto. Eu fui tirar o Wi-Fi e deixar só o 4G. Ah, pronto. Então, assim, sobre marketing e vendas, é o calo de todo mundo. Todo mundo precisa vender mais, todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa tudo. Ótimo. Todas as indústrias de ponta, sei lá, Coca-Cola, a Nippon Flex, qualquer empresa pode ter uma tecnologia de ponta extraordinária, ser revolucionária e ser, né, única no mercado, dentro do que faz, está tudo maravilhoso. Mas se não tiver na ponta alguém que venda, aquilo é só um montoeiro de máquina, vai virar um cemitério de máquina, de equipamento, nenhuma indústria vai para frente se não tiver na ponta alguém que venda. É necessário vender. Advogado vende o seu serviço através da sua imagem, de toda a sua construção. Dentista também, médico também. Qualquer pessoa vende o tempo inteiro. E a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, com relação a crescimento de negócio. Nós estamos vendendo o tempo inteiro. A gente se vende da hora que a gente acorda e bota o pé no chão. Porque você vende a sua imagem, você vende o seu nome, você vende a sua credibilidade, porque pessoas fecham negócios e compram de pessoas. A Nippon Flex é maravilhosa, mas quem comprou comigo, e se tiver qualquer reclamação, vai vir a mim, não vai na indústria. Exatamente. Entende? Gente, então, eu cito sempre Napoleão Hill, ele diz uma frase que me marcou muito, num livro que eu li dele, Quem Pensa Enriquece. Quem não leu esse livro ainda e quer trabalhar com gente, precisa ler esse livro, é fantástico. Precisa ler, eu já li. Ele diz que se você não tem nada para vender hoje, cheque seus batimentos cardíacos, porque provavelmente você está morto. Porque a gente está sempre vendendo alguma coisa para alguém. Quando eu vou fazer uma defesa na tribuna para um juiz, para um desembargador, eu preciso convencer, eu estou vendendo uma ideia. Quando eu faço uma consultoria para um cliente meu e eu preciso que ele entenda o que eu estou querendo passar a ele, ensinar a ele. Quando eu estou dando aula, gente, eu estou vendendo a minha ideia, eu estou vendendo conhecimento para vocês e vocês é que decidem se vão comprar ou se não vão comprar. Exatamente. Vender... Eu gosto de dizer que vender é o seguinte, vender é submeter o seu currículo ao mercado várias vezes no dia em cada negociação que você faz. Então, se você vendeu, você acabou de ser contratado. Alguém anota aí, por favor, que eu preciso fazer um card com essa frase. Ah, meu Deus! Vender é submeter o seu currículo à aprovação. Se você negociou com 3 ou 4 pessoas diferentes, seu currículo, né, foi analisado 3 ou 4 vezes no dia. E se você vendeu, você foi contratado. Se você não vendeu, você não foi contratado, então você volta e corrige o seu currículo, porque, eu não consigo vender, o mercado está difícil, ninguém está comprando nada, você que não está fazendo seu trabalho direito. Uma das perguntas que eu vi... Culpa é sua. Culpa é sua. Uma das perguntas que eu vi, eu acho, na caixinha,
foi com relação à dificuldade no mercado, porque eu também perguntei, né? Porque ninguém está vendendo nada, ninguém está comprando nada, e como é que faz isso e todo mundo acha tudo caro. Então, vamos primeiro, assim, dentro da condição de venda, vamos entender o seguinte: preço é uma coisa e valor é outra. E valor é outra. Dinheiro você tem para estabelecer trocas na vida. Eu uso muito esse exemplo quando eu estou dando treinamento, porque eu não gosto daquele. Eu acho horroroso aquele negócio daquele carro amarelo Camaro. E tem uma música, teve o modismo, não sei o que, diz que eu não sei o preço daquele carro, mas já me disseram que aquele troço é caríssimo. É caríssimo. Eu também não Dinheiro, sei o preço, né? não, porque eu também não gosto. Mas não tem possibilidade de eu ganhar na loteria, depois que eu começar a jogar, porque até hoje não, mas não tem possibilidade Também de eu não. ganhar o dinheiro e empatar dinheiro num carro daquele. Por mais rica que eu fosse, eu não daria dinheiro num carro daquele, porque eu não enxergo valor ali. Exatamente. Então, se eu não enxergar valor, R$ 10 para mim está caro. E se eu enxergar valor, eu vou me programar, me organizar, parcelar, fazer miséria, mas eu vou comprar. Porque eu enxerguei valor naquilo ali. Caro é tudo que você não enxerga valor. Se você enxergou. Por que a gente, mulher, tem tanto sapato no armário? Tem alguma centopeia aqui? Alguém, aquela deusa Não. indiana que tem 8 braços, 8 pernas aqui? Não. Meu Mas a marido gente tem tem. teorias a respeito disso. Ninguém é centopeia, mas a gente tem vários sapatos. E quando eu chego com um sapato, por exemplo, um escarpão nude, e meu marido faz assim: você não já tem um dessa cor, não? Ah, mas o salto é diferente. Não. Não sei, esse salto é quadrado. Eu enxergo valor naquilo ali. Você passa a ver uma bolsa que é R$ 2.000, e aí o shopping vem naquele negócio da Black Friday e bota lá essa mesma bolsa por 700, por R$ 800. Você acha aquilo uma promoção extraordinária e parcela no cartão, mas você leva. Você precisa daquela bolsa? Não, mas você quer. Você enxerga valor naquilo ali. Então, a primeira Exatamente. coisa que a gente precisa entender com relação a preço, a valor, a mercado, é isso. O dinheiro existe, o mercado não está parado, as coisas estão acontecendo de forma diferente e se adequando, mas E estão eu acho que quem acontecendo. vende serviços, como você vende serviço de uma certa forma, eu vendo Sim, serviço, e sim, eu acho que a grande falha é justamente no valor que você dá ao seu negócio, ao seu trabalho, a forma com que você demonstra sim, isso para o mundo. O seu cliente não vai, realmente, ele vai achar para muito o outro. caro. Com uma consultoria preventiva, se você não mostra a ele o valor que aquilo tem. O seu cliente, eu vi a Mini que está aí com a gente, eu nunca Sim. tinha parado para pensar na odontologia como ela me mostrou numa reunião. Isso é o Não, quê? a Mini é fora da Valor. caixa. A Ela, Mini é pois é, completamente fora da caixa. eu nunca tinha parado para pensar como um valor. A Jaque também, essa questão de harmonização facial, eu nunca tinha Sim, parado para pensar em dentista dessa forma. Assim como 90% dos meus clientes, antes de me conhecer, nunca tinha parado para pensar na advocacia como um vetor de ficar tranquilo e de ganhar mais dinheiro. Muito pelo sim. contrário, já pensa que o juiz está ali para te ferrar. E não é, É, gente, não não é, é, não é não é, mesmo. não é. E eu acho que a falha, muitas vezes, do empresário é justamente saber colocar para o mundo o valor do seu trabalho. E, especialmente, ter um pouco mais de humanidade. Eu acho que, às vezes, falta muita humanidade no trato com as pessoas, no trato com o cliente. Eu sinto muita falta disso quando eu estou consumindo serviço. Assim, lá no Sim. escritório, eu já demiti um advogado fantástico, fantástico, porque ele não sabia lidar com os meus clientes da forma que eu lido. E se não tem o valor do meu trabalho, você pode ser tecnicamente fantástico, não vai me Exatamente. atender, não vai me Isso. atender. Eu tive uma situação em que uma cliente foi com um determinado advogado para audiência e ele deu show na audiência, porque eu puxo a ata em tempo real quando eu não vou, e verifiquei tudo, fiquei contente, liguei, dei parabéns. Depois ela me ligou, pau da vida com ela. Ele não me deu atenção. Por quê? Porque ela está acostumada com um padrão de serviço, De um padrão de atendimento. tratamento. Então Isso. você precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar em treinar o seu pessoal. Se você tiver que estar à frente do seu negócio 24 horas por dia, significa que você está falhando em treinamento. Está falhando em treinamento e na seleção.
e na Exatamente. seleção. O que é muito Porque difícil, hoje, gente. É muito difícil fazer isso. Achar a gente é muito difícil. mas olha, hoje em dia a gente vê muita gente sendo contratada por habilidade técnica e sendo demitida por falta de habilidade comportamental. Então você Exatamente. contrata errado, ou você contrata certo, mas a pessoa já vem cheia de vícios, o perfil está certo, mas já vem cheia de vícios e muito gato mestre. Não está disponível para aprendizado. Quem é gato mestre, não Exatamente. está disponível para aprendizado, também é outro erro retumbante, porque graças a Deus a gente não sabe nada. A gente tem Aí sempre eu falo muito para para os meus aprender todo dia. clientes. Eu falo para os meus clientes. Eu falei, cara, contrata uma consultoria para te ajudar na seleção. Ah, doutor, isso é caro. Eu falei, É, caro? Vamos fazer a é, conta? Quanto é que custou é. essa demissão, aquela? Eu acompanho Isso, as demissões. E eu sim, bato muito nessa tecla. Eu isso. recentemente fiz uma palestra e depois eu disponibilizo isso que eu vou falar agora. E tem uma pesquisa que mostra os motivos, o percentual dos motivos de rescisão de contrato. De demissão. 90% não é por inaptidão da criatura. É porque você contratou errado, é porque você não está sabendo dar direcionamento, você não está Isso. sabendo engajar, é por uma série de outras. Pessoas têm, empresário tem medo de punir. Eu falei, gente, tem que punir quando é necessário. Quem Sim. educa menino sabe. Você vai ficar de amorzinho, É filhotinho, processo filhotinho, de a risco da... aprendizagem. vai te dar na cara no futuro. É processo de aprendizagem. E a aprendizagem precisa ser contínua. Quem não pega ajuste, quem não pega aprendizagem, assim, não dá para trabalhar comigo. Por quê? Porque eu não tenho tempo para perder. Você Mas, pode ter Carol, a Carol está dificuldade de falando uma aprender. coisa que é, para mim, sinceramente, um dos maiores equívocos. Que em nossa empresa sempre contratamos pessoas com pouca experiência para que cresçam junto com a gente. Ok, esse Isso. é um fator, um fator. Mas se isso que a Patrícia está falando, você não tiver um olho bem treinado para isso, para pegar, para olhar se o perfil comportamental daquela pessoa se enquadra na filosofia da sua empresa, você vai ter problema Isso. da mesma forma. Com muita certeza. Com muita certeza. Eu sei, Quando porque eu eu também digo, estou nesse aprendizado, eu tô na batalha. mas estamos todos. Eu digo assim, eu não tenho tempo para perder tempo com quem já chega muito gato mestre. Porque juro, não é, pode parecer arrogante, mas não é arrogância, não. É cuidado com o que eu tenho que preservar. Assim, se você tiver dificuldade de aprendizado, mas tiver vontade, está dentro do perfil, estamos junto. Se você já chega porque precisa ensinar, ou você chegou agora, quer sentar na janela, a gente precisa aprender a aprender. E a gente só aprende se disponibilizando para, sabe, deixando as coisas para trás, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas. A gente tem aí na área de marketing agora. Na área de marketing, eu tenho especialização em marketing, e a minha especialização está lá atrás, está obsoleta. Por que está obsoleta? Porque as coisas mudaram agora, dentro desse advento aí desse evento da pandemia, mudaram de forma gritante. Quem não estiver afim ou interessado em aceitar o digital como realidade e braço operacional, esquece. Morreu. Esquece, porque morreu. Se até consulta médica você está fazendo assim, tem a telemedicina, se até consulta médica você está fazendo assim. Até médico Terapia, está gente, nunca teleconsulta. mais eu me desloco. Terapia Nunca você está fazendo mais. assim. O Tudo. Eu estou estacionamento na atendendo clínica cliente, dela é caríssimo. eu estou atendendo cliente e explicando os benefícios do colchão e tal, via Zoom. É. Via Zoom. E mando filminho com a simulação do colchão e não sei o que e tal, e só vou à casa do cliente para ele testar as maquetes e acabou. E ver qual vai ser. Mas eu estou fazendo todo o processo via Zoom, porque ninguém quer perder tempo, porque o que parecia... Olha, tá muito na cara que muitas reuniões teriam sido evitadas com uma videoconferência, muitos problemas teriam sido resolvidos com um e-mail. Quantas batidas de carro você evitaria? Não é? Quanta exposição desnecessária você evitaria? Quantas horas você ganhou no dia por não se deslocar para fazer Por não reunião? se Fantástico. deslocar, por não se deslocar. E a gente aprendeu isso a duras penas.
Então, hoje a gente vai sair de tudo isso mais minimalista. Eu tenho pregado muito isso. A gente vai sair disso tudo mais também acho. minimalista, né? E isso é ótimo. E a E gente com vai conseguir consumo marcar, consciente. com o consumo consciente, a gente vai conseguir marcar um café, porque a gente quer marcar um café para se ver, para dar um abraço, para trocar uma ideia. Mas qualquer negócio que a gente vê, a gente já pode ir agilizando e resolvendo. Exatamente. Então, Fantástico. a gente precisa botar. Finalmente a gente chegou em 2020, finalmente a gente chegou no século XXI. Finalmente a gente botou o pé no futuro. Lembra no futuro, lá nos filmes lá de trás futuristas? Seria assim, seria assado, e o futuro chegou e a gente está aprendendo, né, a lavar a mão. Tem tanto meme em cima disso, e a gente está aprendendo no futuro a lavar a mão. Hoje eu vi um card interessantíssimo dizendo que eu nunca me imaginei vivendo com uma família Jetson. Exatamente, eu já postei ele umas 10 vezes. Adorei aquele negócio e é muito verdade. Eu estou sentindo falta de encontrar com as minhas amigas, de encontrar com os meus amigos, de encontrar com minha turma do BNI, de ver o pessoal, de olhar no olho, de abraçar, de tocar. Mas essa é uma necessidade específica. Mas para os negócios, as coisas podem rolar, óbvio que para uns negócios mais, para outros menos, mas para os negócios as coisas podem rolar, acontecer e serem viáveis dessa forma. E não há problema em cima disso. Agora, a gente precisa se adequar. Mas aí, vamos lá. Voltando à caixinha. Não sei nem como é que está o tempo aí, mas vamos lá. Não, nós temos 15 minutos. Então, vamos lá. Aí, numa das questões, o que foi abordado como maior dificuldade é o cenário econômico. Olha só, tanto o cenário econômico como burocracia. E como eu sou a pessoa é ousada, você viu a minha resposta, né? Vi essa resposta. Olha só, com relação ao cenário econômico, com relação à burocracia, a resposta é a mesma. A gente está Aceita que dói menos. No Brasil. Aceita que dói menos. A gente está no Brasil. Então, em qualquer lugar do mundo, a gente vai empreender, vai abrir um negócio, o que for. Olha só, a gente precisa, para a vida, pensar no seguinte. Não adianta sofrer pelo que você não pode mudar. Vamos focar no que está dentro da sua esfera de atuação. O que é que você pode fazer com relação ao cenário econômico? Minimizar o impacto com planejamento, minimizar o impacto com a consultoria financeira, que eu acho extremamente assertivo. Com relação à burocracia, é isso que eu estou lhe dizendo, a gente não vai mudar as leis. Então, você precisa ter uma consultoria que dói menos. Aceita que dói menos. Quanto menor nós formos, maior é a nossa necessidade de uma consultoria jurídica, porque a gente não pode simplesmente fazer um contrato social. Desmistificando duas coisas, gente. Preço de consultoria jurídica. Tem para todo gosto, gente. O Brasil está com 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Tem tudo. Você vai achar um que lhe dê uma assessoria num preço que você consiga pagar. E assim, procure especialistas. Gente, o Sebrae faz um trabalho, porque não tem dinheiro nenhum, o Sebrae subsidia várias coisas. Várias coisas. Nossas amigas que estão aqui, Cássia, eu sei que Cássia tem um trabalho até social muito grande, consultora do Sebrae, a Zaira também, você também. Gente, todo mundo precisa e às vezes nem procura saber, já julga que vai ser. Eu fechei um contrato no sábado, fechando o contrato online por videoconferência. Olha em que tempos estamos. E o cliente olhou para mim e falou assim: não, doutora, eu nem pensei em te pedir orçamento porque eu achei que você era muito caro. Eu falei: menino, pare com isso. Deixe de bobagem. Então, olha assim, gente, às vezes a gente cria determinadas... E outra coisa, outro grande equívoco, eu preciso falar disso, porque é um equívoco que eu percebo de uma forma muito constante. As pessoas acham que a contabilidade, coitada, tem que fazer tudo. Tudo que a contabilidade tem que dar, a consultoria administrativa tem que fazer a ponte com o banco para quem vai fazer um empréstimo, tem que dar consultoria jurídica, porque a contabilidade tem que saber tudo. Gente, os contadores não são mágicos, eles são contadores, eles são parceiros. Mas, por mais que ele te ajude, não dá para você colocar isso na conta dele. Você precisa ter pessoas organizadas para isso. Eu já tive um exemplo na minha profissão, na minha empresa, que eu contratei uma consultoria ruim.
eu precisava de um empréstimo do BNB e para abrir uma outra empresa, eu estava empreendendo em outro tipo de negócio, e eles não souberam como me conduzir, me conduziram de uma forma completamente equivocada. E eu fui pelo preço. E aí o que aconteceu? Eu queimei etapas e eu não fiz o projeto da maneira com que eu precisava para conseguir o empréstimo do BNB. E tive que botar o negócio para andar, descapitalizada, porque eu não tinha capital suficiente, abriu, mas não tinha capital de giro. E assim, foi uma consultoria, foi uma péssima experiência, foi uma consultoria mal contratada. Eles não eram especialistas naquilo, e eu tomei um prejuízo grande, significativo. É assim, e foi o baratinho. Era o baratinho que saiu caro. Que saiu carinho. É assim, existe um mito de que advogado é para resolver problema. Na verdade, é para evitar. Processo. Existe... para evitar. É para evitar problema. Existe o mito de que contador é para apurar imposto. Contador não é para apurar imposto, é para lhe ajudar a enriquecer. Na minha cabeça é isso. Como ele ajudar... É o que Zaira estava falando na live dela exatamente, agora há pouco. Exatamente. Você contrata um consultor financeiro para poder lhe orientar com relação aos melhores investimentos. Você contrata um consultor para poder lhe ajudar a pensar e montar um plano de negócio para ver se seu negócio é viável. Se você tem dinheiro para jogar fora, você resolve fazer tudo sozinho e você, pronto, é gato mestre. E vai nadar e morrer na praia. A não ser que você dê muita sorte, ou que você seja um gênio, com aquele QI elevadíssimo, e que consegue absorver todo o conhecimento de todas as áreas. Fora isso, é cada um no seu quadrado. Você identifica qual é a sua dificuldade maior, e lembra aquele exemplo que eu usei lá atrás, nem todo engenheiro extraordinário será um excelente gestor se ele montar a empresa dele de engenharia. Cada um tem um perfil. E a gente precisa entender qual é o perfil da gente, qual é a nossa expertise, para poder a gente se desenvolver. Não significa que se seu perfil for só técnico ou só operacional, você nunca vai ser empresário, porque você pode se associar e montar uma empresa junto com alguém que tem excelente habilidade de gestão, mas que não seja tão bom tecnicamente ou que não goste da área técnica operacional. São talentos complementares e a gente precisa identificar em nossos pares talentos complementares para poder a gente avançar nas coisas. Se não for para ser sócio, que seja para ser um parceiro, que seja para identificar oportunidades e alavancar negócios, e alavancar possibilidades e oportunidades. Outra coisa que eu digo direto é que eu não recomendo a ninguém botar todos os ovos na mesma cesta. Olha, você pensa no que você gosta, no que você quer, e você vai investir só nesse negócio a vida inteira. Todo negócio, resguardado, né, devidas exceções. As devidas proporções. Proporções e exceções, tem sazonalidade. Tem sazonalidade. Então, saiba dimensionar as coisas e, se não souber, procure ajuda para isso. Para que você minimize a possibilidade de dificuldades e de oscilações dentro do seu mercado. Quem trabalha com estética sabe que o momento certo de lançar pacotes de emagrecimento ou de fique gostoso, fique gostosa meses antes do verão. Mas no verão isso já precisa estar pronto. Existe sazonalidade nos mercados. Então você procure expandir. Hoje a gente tem a condição, até em função da velocidade das coisas, de se desenvolver em mais de uma área. A gente, os estudiosos, né, os estudiosos das áreas de humanas e de capacitação profissional, desenvolvimento humano, dizem o quê? Que a gente está caminhando para uma realidade que dentro de uma mesma existência, a gente vai ter 3, 4 áreas de trabalho. Você é advogada, mas isso não lhe impede de investir em um negócio que você tem alguma afinidade e acha rentável. Entende? A Mini, que você estava dizendo, é dentista, mas nada impede que ela é dentista que tem o Invisalign, que é um aparelho que meu filho usou e é fantástico, e é especialista em harmonização facial, e com ela que eu faço botox, preenchimento, essas coisas todas. Então, assim, você começa a expandir o seu horizonte de atuação. É preciso abrir a cabeça para as possibilidades e oportunidades. Agora, também é importante ter discernimento para identificar o que é oportunidade e o que é distração.
Exatamente. Ter foco, né? Ter eu foco. acho que uma das principais coisas é você... Eu recebi um conselho, eu sou uma pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas, né? E eu gosto, eu sou muito curiosa. Eu sei que você se identificou. Eu gosto de muitas coisas, eu sou uma pessoa que se motiva com muitas coisas diferentes, com muitos segmentos diferentes, e me deram um conselho e falou, olha, elenque 20 coisas que você gostaria muito de fazer. Isso. Pegue 5 e coloque em prioridade. O que é que você... Pegue as 5 primeiras, fique com elas e o resto você rasga. Joga fora, você precisa ter foco. Senão a gente... são as distrações. A gente precisa... você reza pedindo oportunidades e aí você quer abraçar o mundo com as pernas. A gente precisa... E aí elas vêm todas de uma vez. Vêm todas de uma vez. E aí você tem que passar na peneira para ver o que é oportunidade e o que é distração. A oportunidade... Agora, Paty, eu não vou deixar nosso tempo acabar sem fazer a pergunta que mais apareceu na nossa caixinha. Diga. Como é que empreende sem grana? Não tenho grana. O que eu faço? Está faltando capital para iniciar, está faltando capital de giro. Então, a primeira coisa é identificar se esse seu empreendimento é um sonho, é uma oportunidade ou é uma distração. Se vale a pena, se é rentável, se tem mercado, se é um bom negócio. Porque se é um bom negócio... Se não pivota. Pivota, pelo amor de Deus. Ou então, deixa lá para frente para você ganhar muito dinheiro e já puder só realizações. Mas era meu sonho. Era meu sonho, uma casa com todas as paredes douradas, sei lá. Entendeu? Então, assim, mas você precisa primeiro identificar se é rentável, se é negócio, se é viável, se é um mercado. Identificou isso, você tem que partir para... Não tem grana, você tem que partir para financiamento. Agora, para partir para financiamento, você tem que ter a garantia de que você tem um negócio na mão. Porque senão você vai acumular dívida. Ah, mas o juro é alto, o mercado, a política de... Outra coisa que me perguntaram muito foi assim, mas a gente vive num país que as tributações e os impostos são muito elevados. Ora, eu ouvi há uns anos atrás o que eu considero um absurdo de um cidadão que virou para mim e falou assim, sim, mas vim trabalhar comigo, e mais ou menos quanto eu vou tirar por mês? X? Mas aí o imposto de renda vai me pegar. Olha, eu não tenho como mudar as regras do imposto de renda. Agora eu tenho os meus desejos, as minhas vontades de crescimento, de ganho financeiro, então eu quero mais é que o imposto de renda me pegue, me destroce e leve muito meu dinheiro. Sonho. Porque se levou, é porque eu estou ganhando muito. Então, entendeu? Se levou, é porque eu estou ganhando muito. Então, assim, parta para financiamento, se você tiver certeza do retorno, mas para ter certeza do retorno, você precisa fazer uma análise, antes de tudo, da viabilidade do seu sonho como negócio, como oportunidade rentável. Porque fora isso, é para acumular dívida. Não tem alternativa. Aí, para além disso, você tem empréstimo de parentes ricos, se você tiver, e quiser apostar em você, ou vai jogando na loto para realizar o sonho. Sócio investidor. Sócio investidor. Você tem essas alternativas. Mas, assim, antes de qualquer alternativa de busca de dinheiro, que é diferente de você ter um dinheiro guardado e quer investir, antes de qualquer alternativa. Onde que você eu sugiro que vocês não façam isso. Não dinheiro façam, próprio não é uma coisa que se mexe. Não é para isso. Mas, assim, mas tem gente que tem essa cabeça, a gente sabe, mas, assim, se você vai buscar dinheiro no mercado externo, então você primeiro tenha certeza que você tem na mão um negócio e não uma distração. Esse é o primeiro ponto. Fantástico, fantástica a sua fala. E outra coisa, Patrícia, uma coisa que você abordou com muita propriedade, essa coisa da gente não ficar brigando com o que está aí. Bom, você já sabe que o Brasil tem altos impostos. Uma pessoa colocou, mexeu até com meus brios, que o problema de empresa no Brasil é funcionário. Gente, o que eu mais encontro na minha frente são pessoas que querem empreender e que não têm a noção do que precisa ser feito para abrir uma empresa. Gente, a CLT está aí, não vai ser revogada, pode entrar o presidente que entrar, a gente tem garantias constitucionais que não vão morrer, que não vão acabar. Então, você faz o seguinte, quando você for fazer seu plano de negócio, você bota lá na continha e bota lá no valor do produto ou do serviço que você vai vender o custo do trabalhador.
Porque ele vai ser a mola do seu negócio. Você não vai trabalhar sozinho e vender tudo sozinho. Pode Não ser vai. até que você faça, se você for um MEI, mas dificilmente você vai atingir um crescimento considerável fazendo tudo sozinho. E, Não dá. obviamente, os impostos. Gente, é o que tem. Das duas, uma. Ou você fica quietinho e fica como funcionário mesmo, ficha lá numa empresa e torce para dar tudo certo, não vir nenhuma Tá crise tudo certo. econômica, não cortar seu pescoço. Porque, gente, nem concurso tem garantias. Meu marido é concursado da Petrobras, para quem não sabe, e ele está em vias de ter a Petrobras privatizada. Graças a Deus, Isso. ele já ia pedir exoneração mesmo. Não é uma coisa que vem abalar a nossa família. Mas, de verdade, ele tem colegas que estão em franco desespero, porque nem Conheço concurso é alguns. garantia. Então, Isso. a gente precisa abrir a mente e parar de ficar dando murro em ponta de faca, que Não, é assim, ó, eu vi isso dizendo assim, eu vi gente dizendo assim, a gente trabalha, e o lucro vai todo para os impostos ou para o mercado, e para funcionário. Se isso está acontecendo, você está trabalhando errado, desculpa, mas você está com provavelmente você política tem de um problema de precificação. precificação. Não, você tem um problema de precificação, você está precificando errado, você está se enrolando todo e você está trabalhando com leilão, que é aquele pessoal que não existe uma insegurança em relação ao que está ofertando, tem medo da concorrência, e aí começa a leiloar seu produto ou serviço. E dentro desse processo de leilão, de queimar preço, de fazer isso, de fazer aquilo outro, o que é que você faz? Você deixa de rentabilizar. E aí, valeu a Exatamente. pena? É uma política de precificação equivocada. Com relação a pessoas, é difícil Exatamente. achar gente, não sei o quê, pererê, tá, e tal. O turnover da empresa é elevado, ou você está treinando errado, ou você está selecionando Escolhendo errado, errado. escolhendo errado, ou então o problema é você mesmo. Porque tem isso. Eu Exatamente. conheço Tem. há muitos anos atrás, há muitos Obrigada, anos Paty, por atrás, falar isso em voz alta. há muitos anos atrás eu fui fazendo consultoria, eu estive com um casal, dono de uma rede de clínicas de estética, não foi aqui na Bahia, e depois de fazer o processo lá de identificação, né, o mapeamento dos processos e das coisas, eu me reuni com eles para dizer a eles que o problema era ele. Eu disse, não, e aí, não sei o que e tal. Conversei com ele e falei, olha, realmente, eu vou lhe dar o diagnóstico, vou lhe dizer qual é a situação para poder saber se nós vamos avançar na consultoria. O problema é você. Você bateu na mesa. Patrícia, eu faço isso quase que diariamente. A gente faz consultoria preventiva e às vezes o cara chega lá, doutora, eu tô com uma chuva de ações, é um bando de gente ingrata que eu ajudo, que eu boto para dentro de casa, que eu dou a mão, que eu estendo, que eu treino, que eu faço miséria, e o cidadão sai e me botou na justiça. Vamos combinar que a maior parte das vezes, de verdade, ele não está pagando tudo que deve mesmo. Então, não dá para chorar depois. E aí, em outras situações, eu tenho que fazer o que você faz. Aí, com muita delicadeza, às vezes tem dois sócios, eu falo, olha, preciso fazer um combinado com vocês. Quando for falar com o funcionário agora, quem que faz venda aqui? Aí, normalmente são separados, né? Não, eu cuido do pessoal, eu cuido de vendas. Eu falei, vamos fazer uma experiência? Vamos trocar? Vamos trocar as funções? E aí, delicadamente, do jeitinho delicado que só eu tenho, né? Tipo você, geminianas que somos, tem que fazer. Um coice de mula. Tem que fazer, exatamente. A gente, é difícil, uma das coisas mais difíceis... Nós temos 2 minutos, viu? 2 minutos. Deixa eu só fazer uma recomendação, então. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida é olhar no espelho. Quando você olha no espelho, você vê os seus defeitos, você vê as suas falhas, e é muito mais fácil apontar no outro. Então, se você quer parafrasear a Cássia. Vou parafrasear a Cássia. Bateu, doeu, leva para casa que é seu. Que é seu. Então, exatamente. Então, assim, quer empreender, a maior dificuldade, não importa seu mercado, a maior dificuldade vai ser você.
Então, olha no espelho, assume suas deficiências, suas falhas, suas necessidades, a necessidade do que você vai precisar trazer, porque você não domina tudo. 20 segundos, galera. Beijão, beijão. Tchau, beijo. Obrigada por estarem aqui. O Instagram vai derrubar a gente. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, Paty. Tchau. Valeu, Jana. Obrigada. Tchau.